Carmel, Indiana. Um nome que pode não ser familiar para todos. Mas no mundo do planejamento urbano e engenharia de tráfego, Carmel é como um astro do rock. Por quê? Você pergunta. Porque Carmel, Indiana, é a capital das rotatórias da América. Isso mesmo. Essa cidade aparentemente comum tem mais rotatórias do que qualquer outra nos Estados Unidos. E acredite em mim, isso é muito mais importante do que parece. Eu sei o que você está pensando. Rotatórias? Sério? Aquelas coisas circulares estranhas que parecem projetadas para confundir os motoristas? Aquelas que viram um caos total de motoristas hesitantes e buzinas furiosas? Sim, essas rotatórias. Mas calma lá, antes de tirar conclusões precipitadas, porque Carmel está provando que as rotatórias, quando bem feitas, podem revolucionar o fluxo e a segurança no trânsito. Tudo começou no final dos anos 90, quando a cidade decidiu abraçar essa solução europeia para o trânsito. Os planejadores e engenheiros urbanos viram os benefícios potenciais e deram um passo ousado. Avançando para hoje, Carmel abriga mais de 130 rotatórias, cada uma meticulosamente projetada. Essas rotatórias não apenas mantêm o tráfego fluindo suavemente, mas também reduzem significativamente os acidentes. Os veículos de emergência podem navegar por elas com mais eficiência e os pedestres as consideram mais seguras para atravessar. Além disso, elas adicionam um toque de apelo estético à paisagem urbana. As empresas locais também se beneficiam, pois um fluxo de tráfego mais tranquilo significa mais clientes. Os moradores desfrutam de menos congestionamento e melhor qualidade de vida. Então, da próxima vez que você estiver em Carmel, reserve um momento para apreciar as rotatórias. Elas não são apenas uma solução de trânsito, são uma prova do pensamento inovador e da melhoria da comunidade. A história da revolução das rotatórias de Carmel começa com um homem, o prefeito Jim Brainard. Um líder visionário com paixão pelo planejamento urbano, Brainard viu o potencial das rotatórias para transformar as ruas de Carmel. Sua inspiração veio de uma viagem à Europa, onde as rotatórias são tão comuns quanto pão francês e croissants. Brainard ficou impressionado com a eficiência e segurança das rotatórias europeias. Ele percebeu que essas rotatórias, frequentemente demonizadas no Sisayama-Iskawa, poderiam ser a chave para resolver os crescentes problemas de tráfego de Carmel. E assim, armado com uma visão ousada e uma dose saudável de determinação, Brainard embarcou na missão de transformar Carmel em um paraíso das rotatórias. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Ou melhor, a rotatória na estrada. As rotatórias estão se tornando cada vez mais populares em cidades do mundo todo, e por um bom motivo. Por que elas são tão boas? O que as destaca em comparação com os cruzamentos tradicionais com semáforos ou placas de pare? A resposta, meus amigos, está em duas palavras: segurança e eficiência. Esses dois fatores são cruciais no planejamento urbano moderno e na gestão de tráfego. As rotatórias obrigam os motoristas a reduzir a velocidade e dar preferência ao tráfego que já está no círculo, eliminando a possibilidade de colisões em alta velocidade e ângulos retos, comuns em cruzamentos tradicionais. Este design reduz inerentemente o risco de acidentes graves. E os números não mentem. Os dados falam muito sobre a eficácia das rotatórias na melhoria da segurança nas estradas. Estudos da Administração Federal de Rodovias mostraram que as rotatórias podem reduzir os acidentes fatais em até 90%. Essa é uma estatística impressionante que destaca o potencial de salvar vidas das rotatórias. E as colisões gerais, de 30% a 40%. Isso mesmo, 90%. Essa redução significativa de acidentes pode levar a menos feridos e mortes em nossas estradas. Estamos falando de salvar vidas aqui, pessoal. Cada vida salva é uma vitória para a segurança no trânsito. Mas não se trata apenas de segurança.
As rotatórias oferecem benefícios adicionais que as tornam uma escolha inteligente para o gerenciamento de tráfego. As rotatórias também mantêm o tráfego fluindo suavemente. Ao eliminar a necessidade de placas de pare ou semáforos, as rotatórias reduzem o congestionamento e mantêm os carros em movimento, mesmo durante o horário de pico. Isso pode levar a tempos de viagem mais curtos e menos frustração para os motoristas. Ao reduzir a natureza anda e para dos cruzamentos tradicionais, as rotatórias ajudam a diminuir o consumo de combustível e as emissões de gases dos veículos. Isso as torna uma opção ecologicamente correta também. Concluindo, as rotatórias são uma vitória tanto para a segurança quanto para a eficiência. Elas salvam vidas, reduzem acidentes e mantêm o tráfego fluindo suavemente. É hora de abraçarmos a revolução das rotatórias para um futuro mais seguro e eficiente em nossas estradas. Agora, antes de prosseguirmos, vamos falar sobre o elefante na sala, ou melhor, a rotatória na estrada. Porque, sejamos honestos, muitos americanos tendem a confundir rotatórias com suas primas mais caóticas, as traffic circles. E é compreensível o porquê. Aquelas traffic circles grandes, geralmente mal projetadas, não eram um modelo de eficiência ou segurança. Mas a questão é que as rotatórias modernas não são as mesmas de antigamente. Elas são menores, mais cuidadosamente projetadas e pensadas com a segurança e a eficiência em mente. O tráfego flui em uma direção, as regras de preferência são claras e o design geral promove um ambiente de tráfego mais lento e controlado. Então, vamos deixar a comparação com as traffic circles de lado, certo? Então, se as rotatórias são tão boas, por que elas não se popularizaram em todos os EUA? É uma pergunta que intriga muitos planejadores urbanos e engenheiros de tráfego. Bem, a resposta, como muitas coisas na vida, é complicada. Não se trata apenas do design ou da eficiência das rotatórias. É uma mistura de inércia cultural, medo do desconhecido e uma dose saudável de ceticismo americano à moda antiga. Os americanos estão acostumados com uma determinada maneira de dirigir, e mudar isso pode ser uma venda difícil. Veja bem, os americanos têm uma longa história de amor com o automóvel. Essa relação moldou não apenas nossas estradas, mas todo o nosso estilo de vida. Gostamos de nossos carros grandes, nossas estradas retas e nossas regras de trânsito simples. O sistema rodoviário americano foi projetado para velocidade e eficiência, não necessariamente para o tipo de navegação cuidadosa que as rotatórias exigem. As rotatórias, com suas regras desconhecidas e design circular, representam um afastamento da norma. Elas exigem um tipo diferente de habilidade de direção e uma mentalidade diferente. Elas exigem que os motoristas diminuam a velocidade, prestem atenção e cedam aos outros. Todas as coisas que, sejamos realistas, alguns motoristas americanos não gostam muito. Essa mudança no comportamento ao dirigir pode ser assustadora para muitos. Em contraste, os cruzamentos tradicionais com semáforos são diretos e previsíveis. Você para quando o sinal está vermelho e segue quando está verde. É um sistema que parece seguro e familiar. Então, embora as rotatórias possam oferecer inúmeros benefícios, o desafio está em superar hábitos e percepções profundamente enraizados. Não se trata apenas de mudar as estradas, mas de mudar a maneira como pensamos sobre dirigir. Mas aqui estão as boas notícias. As opiniões estão mudando. À medida que mais e mais comunidades nos Liuinaua adotam as rotatórias, as pessoas estão começando a enxergar a luz no fim do túnel, por assim dizer. Elas estão experimentando em primeira mão os benefícios da redução do congestionamento, menos acidentes, e um ambiente de trânsito mais calmo e amigável para os pedestres. E adivinhe, elas estão gostando. Estudos têm demonstrado que, uma vez que as pessoas se acostumam com as rotatórias, seus índices de aprovação disparam. O medo e a incerteza iniciais dão lugar à apreciação pela eficiência e segurança dessas maravilhas circulares. Carmel, Indiana, é um exemplo brilhante desse fenômeno. Quando o prefeito Brainard introduziu as rotatórias pela primeira vez, houve resistência.
As pessoas estavam céticas, até mesmo indignadas, mas Brainerd perseverou, convencido de que havia encontrado algo especial. E como ele estava certo. Hoje, Carmel é uma história de sucesso em termos de rotatórias. A cidade viu uma redução drástica nos acidentes, o tráfego flui suavemente e os moradores abraçaram a mudança. A experiência de Carmel é a prova de que as rotatórias podem funcionar na América, e funcionar bem. Como se a segurança aprimorada e a redução do congestionamento não bastassem, as rotatórias também oferecem benefícios ambientais. Como elas mantêm o tráfego fluindo sem problemas, os carros passam menos tempo parados em sinais vermelhos, o que se traduz em redução de emissões e melhor qualidade do ar. E não vamos esquecer o apelo estético. As rotatórias geralmente apresentam paisagismo e arte pública, transformando cruzamentos que antes eram monótonos em portais atraentes e espaços de encontro da comunidade. Então, o que o futuro reserva para as rotatórias na América? Se o sucesso de Carmel servir de indicação, o futuro parece brilhante, ou melhor, circular. À medida que mais comunidades se deparam com congestionamentos de trânsito, preocupações com a segurança e sustentabilidade ambiental, as rotatórias oferecem uma solução convincente. Sim, haverá desafios. Mudar hábitos de direção arraigados e superar a resistência cultural exige tempo e esforço. Mas os benefícios potenciais são simplesmente grandes demais para serem ignorados. As rotatórias representam uma abordagem mais inteligente, segura e sustentável para a infraestrutura de transporte. Então, da próxima vez que você encontrar uma rotatória, não xingue, nem se encolha de medo ou frustração. Abracem o círculo, meus amigos, e vejam a diferença. Eduquem-se sobre as regras, aproximem-se com cautela e experimentem a revolução das rotatórias em primeira mão. Você pode se surpreender com o quanto vai gostar da experiência. E aí, o que vocês acham? As rotatórias valem o desconforto inicial que causam aos motoristas que não estão familiarizados com elas? Vocês preferem rotatórias aos cruzamentos tradicionais? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo e, já que estão aqui, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de nossos vídeos mais recentes.